Tudo bem com você? Vamos lá para a nossa aula aqui de matemática. Bom, vamos começar por um assunto que muita gente gosta, muita gente entende, e eu tenho certeza absoluta que você também vai gostar bastante e vai aprender e vai acabar se interagindo bastante com esse assunto, tá bom? É um assunto muito bacana, que eu gosto bastante, e a gente vai começar falando dele. Bom, então o que é? A gente vai falar, olha que legal, da soma. Então, o que é soma? É muito simples, não se assusta. Somar significa que nós vamos adicionar algo, tá? Então, o que é adicionar? É quando a gente acrescenta alguma coisa, quando a gente coloca algo a mais, ok? É isso que a gente vai ver agora. Isso tem a ver totalmente com a matemática. Sempre que eu tiver alguma coisa e eu acrescentar algo a mais do que aquilo que tinha, nós chamamos de soma. Olha, vamos somar, ou seja, vamos acrescentar. Se eu tiver uma caneta, e vou pegar aqui do meu lado, olha só. Tem uma caneta, estou acrescentando mais uma caneta. O que eu fiz? Eu somei, eu acrescentei algo. Olha só, tem uma caneta, pus mais uma. Opa, já tenho mais do que uma, não é? Ótimo, eu somei, eu fiz a soma. Ótimo. É o seguinte, a soma, ela tem uma representação. Como assim? Na matemática, para toda vez a gente não tem que escrever, vamos somar. Somar. Vamos somar. Toda vez, para a gente não precisar escrever, some, a gente tem um símbolo. Simplesmente um símbolo, que nem um símbolo de trânsito, que nem, enfim, vários símbolos que existem. Nós também temos um símbolo para não precisar escrever toda vez, que é esse símbolo aqui, olha, que nós chamamos de mais, ok? Mais, esse é o mais. Toda vez que a gente quer somar, a gente usa o símbolo de mais, simples. Percebe que ele não é uma cruz, ele é o mesmo tamanho dessa linha, é o mesmo tamanho dessa, as duas no meio, ok? Simples assim, nós somamos. Esse é o símbolo que nós chamamos de mais. Então, como assim? Calma. Toda vez que eu tiver este símbolo, o que significa? Que eu estou somando, presta muito bem atenção, o que vem antes deste símbolo, que a gente não sabe o que é, com aquilo que vem depois desse símbolo, que a gente também não sabe o que é. Olha só, se eu tiver, por exemplo, uma moeda, eu vou fazer aqui uma moeda agora, uma moeda aqui, uma moeda mesmo, essa que você tem em casa, de R$1. Simples. No meu cofre, na minha caixinha, eu tenho lá uma moeda de R$1. Tá lá. Agora eu vou somar, ou seja, eu vou adicionar, eu vou acrescentar outra moeda. Outra. Vai acontecer alguma coisa. Se eu tenho uma moeda só, acrescentei mais uma moeda, o que eu fiz? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Opa! Então eu fiz uma coisa chamada soma. Tá bom? Então é só isso. Às vezes você vê isso aí por aí. Bateu o olho, viu esse símbolo? Eu já aprendi lá na EJA Curso Online com aquele professor Heitor. Quer dizer que o que vem antes, eu somo com aquilo que vem depois. Só isso? Por enquanto é só isso. Então quanto que dá? Se eu tiver uma moeda e acrescentei outra, quanto que vai ter lá? A gente já vai falar nisso. Não me importa agora o resultado. O que eu quero que você entenda por enquanto, um passinho de cada vez, é essa questão. Olha, uma coisa que eu já quero falar para vocês. Para a gente entender a questão da matemática, para a gente entender todo esse processo, você tem que perceber uma coisa. A matemática, ela é um percurso. Tá? A gente vai começar aqui. Só que você tem que entender o passo a passo. Não adianta querer dar um passo maior que a perna. Então eu já quero avançar, já quero fazer contas difíceis. Calma. Passo por passo.
Sabe por quê? Porque se você for devagarzinho, se aos pouquinhos a gente for entendendo, aos pouquinhos a gente for explicando, você vai chegar longe. Então não se preocupa, tá bom? Eu tô aqui para ir com você nesse percurso. Então não se preocupe que a gente vai devagar, mas a gente vai chegar muito longe. Mas, atenção, um passo de cada vez, ok? Primeiro é isso aqui, então vamos com paciência. Tranquilo aqui? Vamos avançar? Então, mas afinal, quando que eu vou usar a soma? Olha só, você sempre está usando a soma, em todo lugar, em todo momento. Toda vez que no mês, o dia que você recebe o salário, quanto que entra na sua conta? Acrescenta? Aumenta? Toda vez que você ganha seu salário ou não? Heitor, aumenta, né? Porque eles dão dinheiro para mim. Ótimo, se eles te dão dinheiro, o dinheiro da sua conta sempre aumenta. Heitor, mas ele acaba rápido. Bom, aí é outra história, é outra conversa, né? O que a gente faz com o salário. Mas o que acontece? Recebeu? Opa, ganhei dinheiro, estou somando, estou aumentando. Tranquilo, né? Por exemplo, você vai num restaurante, aí você está com fome, está com sede. Eu posso chegar lá e pedir tudo que tiver no menu, ali no cardápio, tudo. Não, Heitor, não posso. Por quê? Porque é caro. É exatamente isso. Sabe por quê? Na sua mente, sem que você perceba, você está fazendo uma coisa chamada soma. Exatamente. Você está somando. Claro que tá. Sabe por quê? Porque você pensa, bom, se eu comer um pão, vou gastar R$2. Se eu tomar um café, bom, isso já vai para 5. Começa a ficar caro. Mesmo que você não pense no número, você já começa a pensar, se eu tomar mais um suco de laranja, poxa, aí vai ficar muito mais caro. Querendo ou não, você está na sua mente, na sua cabeça, somando cada um dos produtos. Você fala, puxa vida, eu só tenho aqui uma nota de R$10, então não vai dar, ok? Então você se limita a comprar. A matemática vai te ajudar, sabe no quê? Por exemplo, será que se eu acrescentar uma vitamina de banana aqui no meu café da manhã, será que vai ficar mais caro? Será que o dinheiro que eu tenho aqui na carteira vai ser suficiente para pagar tudo? De cabeça você já vai fazer essa função, tá? Na verdade, você só está fazendo esse curso para te ajudar no seu dia a dia. Senão, eu nem colocaria esse curso aqui para você. Então, essa é a função, tá? Essa é a função. Você vai desenvolver esses mecanismos sem que você perceba. Assim que você acabar essa aula, você já vai estar sabendo fazer esse curso, você já vai estar sabendo fazer esses processos na sua cabeça, tá? Então, entenda isso. A soma, ela está acrescentando. Toda vez que a gente estiver somando, a gente está acrescentando. Muito bom, né? Muito tranquilo. Ótimo. Há várias coisas que eu quero falar sobre a soma. A primeira delas, que nós podemos representar a questão dos números de diversas formas, tá? Antes da gente avançar nessa questão da soma, eu quero te mostrar a questão dos números. Por quê? Porque na matemática a gente gosta de simplificar as coisas. Para quê? Para tornar as coisas mais rápidas. Às vezes é legal. Às vezes, se a gente não sabe simplificar, complica um pouquinho, né? Então, olha só, eu vou te falar uma coisa. Na matemática, nós temos representações, ok? Por exemplo, eu vou colocar aqui algo que talvez você saiba, talvez você não saiba. Sabe o que é isso? Eu vou dar o zoom aqui para você ver. Beleza, olha só. Não tem problema se você não sabe. Isso nós chamamos de 1. 1? Isso é um número, ok? Os números podem ser representados. Para toda vez eu não ter que escrever 1, a gente coloca esse símbolo aqui, tá? É o símbolo da matemática. Percebe? A mesma coisa que a gente aprendeu a ler e escrever. A gente não aprende as letras, aqui a gente aprende os números. A grande facilidade da matemática é que enquanto na língua portuguesa nós temos 26 símbolos, tá? Na matemática a gente só tem 10. E aí a gente mistura que nem na matemática, que nem no português. Lembra? Na alfabetização, se você já fez parte de português, você já sabe, a gente não mistura as letras. Legal, né? Na matemática são poucos. Esse é o 1. O que significa 1, Heitor? Bom, 1 significa que eu só tenho um objeto.
um único, sozinho, isolado. Representa uma quantidade. Pode ser quantidade de quê, Heitor? O que você está falando? Pode ser de qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, é literalmente qualquer coisa. Eu podia escrever várias coisas aqui, mas vou simplificar. Vou inventar uma coisa aqui para vocês. Olha só. Então, o que é isso? É algo, uma coisa, uma única coisa. Se quiser chamar isso de bolacha, pode chamar, não tem problema. Se você quiser na sua cabecinha chamar isso de uma moeda, Heitor, uma moeda, pode ser. Qualquer coisa que você quiser. Tem essa liberdade. O que significa? Que eu só tenho um. Se, por exemplo, eu tiver dois símbolos desse, significa o quê? Que eu tenho essa quantidade e, de novo, essa quantidade. Então, a gente chama de 2. Percebe? Se eu tiver uma moeda, 1, esse número. Se eu tiver 2 moedas, nós colocamos como 2. Tá? Heitor, se eu tiver 3, posso ter? Pode ter. Nossa, um monte. Mas olha só. Vamos supor que eu tenho 3 moedas, 3 canetas, 3 lápis, 3 bolachas, 3 qualquer coisa. Significa o quê? Eu tenho 1 dele, 2 desse, 3 desse. Significa que nós temos 3. O 3 é representado dessa forma. Tá? Como assim, Heitor? Agora vamos dar uma pausa. Significa o seguinte: pense em moeda. Todo mundo tem moeda. Eu gosto de fazer com moeda. Então pensa numa moeda. Se eu tenho moeda, não importa o valor dela, não importa né, agora. O que importa é, se eu tiver uma única moeda, nós podemos representar por este número. Se nós tivermos 2 moedas, nós representamos por este número. Se você tiver 3, para que, Heitor, eu posso representar isso? Para não ter que toda hora que escrever, tá? Sabe por quê? Eu vou explicar. Eu vou colocar aqui do ladinho. Por quê? Esse símbolo, que é uma coisa, uma unidade, nós representamos por 1, pode ser escrita através desta palavra. Se você já fez o nível 1 de português, você já consegue ler, né? 1. Só que para toda vez, por exemplo, num texto grande, a gente geralmente pode, depende, simplificar as coisas, escrever mais rápido. Então, para toda hora não ter que escrever 1 para representar isso, uma unidade de uma coisa só coloca o número, é mais rápido. Por quê? É uma letrinha, um símbolo só, ok? No 1, fala, Heitor, 1 não é tão resumido, é só 2 letras, mas olha, 2 para 2 coisas, a gente escreve 2. Significa 2 escrito normal em português com as letrinhas, 2. Se você não sabe ler, não tem problema, porque a aula é matemática. Em português você vai saber. Tá? Volta lá, faz em português, você vai ler depois. Mas agora aqui você não precisa saber ler e escrever. Mas o que eu quero dizer que isso aqui que está escrito, que representa 2, é a mesma coisa que falar o número 2. Tá? O número 2 é igual a 2 símbolos, 2 unidades, tá bom? Um exemplo muito interessante, por exemplo, com as canetas. Olha só. Se eu tenho só essa caneta aqui, ó, só essa. Quantas canetas eu tenho? Só tenho uma, eu tenho 2, eu tenho 3. Heitor, só tenho uma. Se eu quisesse escrever em português, como é que eu escrevia? Eu escrevia 1. Só para saber. Esse aqui é só para saber, é só curiosidade.
Heitor, que número que eu uso para representar se só tiver uma? Você vai usar esse aqui. Ok? Heitor, mas agora eu tenho... Esquece as outras. Somei, pus mais uma, agora tenho duas. Olha só, estou aumentando, Heitor. Estou somando, não é? Olha só. Eu estou acrescentando. Quantas aqui eu tenho? Quantas canetas? Eu tenho só uma? Não, Heitor, agora você tem duas, olha só, você tem duas na sua mão. Se eu tenho duas canetas, nós utilizamos o número 2. Percebe? E nós podemos escrever a palavra 2. Heitor, o 3, como é que faz? Bom, o 3, nós escrevemos assim, tá? 3. Pode ser representado pela escrita, ou pela quantidade, ou pelo número. Agora, imagina, né? Se eu quero escrever o número 10. O número 10, que é o número de dedos que você tem. Se você somar todos os dedos das suas duas mãos, vão dar 10. Ok? Imagina, toda vez que eu tiver que representar o número 10, sei lá, vou vender um produto que custa 10 reais. 10 reais. Imagina ter que toda hora desenhar num cartaz, por exemplo, 10 dedos. Imagina o trabalhão que ia dar, quanto tempo que ia demorar. E de repente, por exemplo, eu desenho mal pra caramba. Ia ser uma confusão, né? Ia desenhar, sei lá, para representar o número 10. Por exemplo, eu quero vender o meu relógio agora por 10 reais. Tá? Custou 5, mas faz de conta que eu quero vender por 10 reais. Ótimo. Legal, Heitor. Você pode querer vender. Como é que eu represento para a pessoa que quer comprar que custa 10 reais? Porque eu posso vender pelo jornal, posso vender pela internet, posso vender... Se a pessoa tá... Como é que eu escrevo 10? Ótimo. Heitor, você pode colocar 10 bolinhas. Só que se o sujeito não entender o que são aquelas bolinhas, porque cada um desenha de uma forma. Ótimo. Aí surge a matemática. Para quê? Para simplificar a tua vida. A gente representa esses números. Gente, presta atenção. Os números são padrões em qualquer canto do mundo. Onde você for e utilizar esses números, todo mundo vai saber. Então para isso que serve a matemática? É um padrão para todo mundo. Simplifica, é mais fácil a comunicação. Sabe por quê? Muitas vezes no português, a gente não entende. Aqui a gente entende. No Brasil, Portugal, legal. Agora, se você for para um país, por exemplo, que não sabe escrever, que não sabe português, puxa vida, aí vai complicar bastante. Sabe por quê? Porque eles não vão entender isso. Desenho podia ser uma boa ideia se todo mundo soubesse desenhar, mas é complicado. Desenho o quê? 10 laranjas? 10 abacaxis? 10... O que, Heitor? Não dá para saber, né? Cada um ia querer desenhar uma coisa diferente e ia ser uma confusão. Então a gente padroniza através dos números. Bacana, né? Eu acho isso muito legal. Olha. Heitor, 4. Tem mais? Tem. 4 significa que eu tenho 4. 4 é isso, olha, tenho 4. Se você tem dificuldade, é só contar. 1, 2, 3, 4. Ok? A gente representa por este número. Olha que legal. Heitor, eu quero escrever. Posso escrever? Pode, não tem problema. Agora pode. Mas se for um número 1.352.000, começa a complicar. Se você quiser fazer símbolo, 1 milhão de símbolos, você vai passar a sua vida inteira fazendo símbolo. Você vai colocar um número que a gente vai aprender depois. É muito fácil. Coisas pequenas podem parecer tranquilo. Agora, para números grandes, você vai ver. 4 símbolos, número 4. Vou fazer mais um, que é o 5. Olha que legal. 5 pode ser escrito assim,
1, 2, 3, 4, 5. 5 objetos que a gente pode utilizar o número 5, ok? É importante você saber os números e o que representa a quantidade de cada um deles. Olha que legal. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Percebe? Eu vou somar, eu vou aumentar, eu vou acrescentar cada vez mais. Se está aumentando a quantidade de canetas, vocês estão somando. Olha que legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu falar que eu tenho 4 canetas, isso é mais ou é menos do que se eu te falar que eu só tenho uma caneta? O que é mais? Onde eu tenho mais canetas? Nessa mão ou nessa mão? Pode parecer óbvio, mas pensa. Aqui, né? Aqui eu tenho mais caneta na minha mão direita. Aqui, ó. Nessa mão eu tenho aqui mais canetas. Significa o quê? Que o número 4, porque eu tenho 4 canetas, ele é maior, você concorda comigo, do que o número 1, que onde eu só tenho uma caneta. Percebe? Então, o que a gente pode deduzir disso aqui? O 4, por exemplo, foi o número que eu dei, é maior do que o número 1. Doutor, número 5. Ok, número 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ele é maior ou menor do que o número 1? Não, o 5 é o maior, você concorda? Aqui eu tenho 5 canetas. E aqui eu tenho quantas? Aqui eu só tenho uma. Ou seja, o 5 é maior do que o número 1. Fala, pô, então isso é óbvio. É óbvio que eu estou te mostrando uma caneta. Agora, se eu virar para você e falar, o que é maior? O 5 ou 1? Você vai pensar um pouquinho. Para número pequeno, pode parecer um pouquinho mais fácil. Mas é importante a gente já ter essa noção agora. Passo por passo. Passo por passo. 5 é maior do que 1. Repara, esse é maior do que esse. 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 O 5 é maior do que o 4. 4 é maior do que 3. 3 é maior do que 2. 2 é maior do que 1. Ok? Interessante. Na dúvida, símbolos, caneta, bolacha, o que você quiser, moedas você tem na sua casa. Qual que é a grande dica que eu te dou? Se você tem moedas na sua casa, você deve ter das compras de mercado, deixa elas em cima da mesa e começa sempre a mexer com elas. Você vai começar que é fácil contar. Eu, Heitor, particularmente, quando eu iniciei na matemática, alguns anos atrás, porque eu comecei exatamente de onde você está. Hoje eu sou professor, porque a vida acabou me levando nisso. Mas eu estava onde você está. Quando que eu comecei, eu era um dos alunos que tinha mais dificuldade de aprender esse tipo de coisa. Então, por isso, eu conseguia escrever, mas não conseguia entender muito bem os números. Então, como que eu representava na minha mente, na minha cabeça, com moeda? Tá? Eu sempre achei moeda uma coisa muito fácil. Então, utiliza, tá bom? Moeda para representar os números. Agora é fácil, mas vai chegar uma hora que a gente vai começar a acrescentar. Não precisa saber agora, mas, por exemplo, vai ter algumas moedas, algumas canetas, que você vai acrescentar outras canetas. E aí eu vou querer uma resposta. Quantas canetas tem agora? Você vai ter que me dar a resposta rapidinho. Fala, pô, então é complicado. É complicado. Por isso que é importante você ter as moedas para contar. Ah, deixa eu acrescentar essas moedas. Acrescentei outras, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. E aí você vai saber quantas tem. Dica fundamental. Você sempre tem que ter aí do seu lado um caderninho e copiar tudo aquilo que eu anotar. Pega o caderno, pega a caneta e vai anotar tudo isso aqui. Isso aqui você tem que ter, não há hipótese, você tem que ter aí no seu caderno, tá? Outra coisa,
só aprende quem estuda. Então você tem que fazer sua parte. Pega o caderno, lê, acabou a aula, filho, vai estudar. À noite, antes de dormir, vê o que a gente aprendeu para não esquecer. Quanto mais vezes você rever esse conteúdo, mais rápido você vai desenvolver, mais rápido você vai aprender, tá bom? Outra coisa, aqui na EJA Curso Online, as nossas aulas são extremamente ilimitadas. Sabe o que significa? Que o curso é para sempre seu. Não tem desculpa para você não aprender. E outra coisa, a visualização ela é totalmente ilimitada. Olha, eu tenho certeza, se você ver essa aula 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, você vai aprender mais, você vai entender mais do que se você só ver uma vez. Porque você já sabe, 5 é maior do que 1, não é mesmo? Ou seja, aproveite isso, tá? A aula é limitada, não tem limite de visualização, você pode ver quantas vezes você quiser, para sempre, sua vida inteira. Concorda comigo? Mais cedo ou mais tarde, você vai aprender, né? Então assiste suas aulas e entenda a matemática de uma vez por todas. Legal, né? Próxima aula, daqui a pouquinho, a gente vai ver os números de 6 a 10, de 6 a 9 e mais um outro que vai surgir aí da nossa conta. Tá bom? Forte abraço, a gente se vê daqui a pouco. Tô te esperando, hein? Vai lá. Não entendeu? Vê de novo. Forte abraço, até a próxima. Tchau.